Eu não tenho, nunca tive esse sentimento de que eu tô sendo traído, essa intuição. Tem gente que tem, né? Uma intuição de que alguma coisa tá acontecendo, vai lá, procura. Que às vezes tem um insight e acaba pegando, desvendando, desmembrando uma história tão bem amarrada, tão bem engendrada, que parece uma coisa que foi escrita pra um filme, pra um roteiro. Que é a história do Silas, que a gente vai ouvir hoje aqui, que o padrasto dele tinha uma amante, que tava só enganando a mãe dele. Só que quando ele foi investigar a história, saber pra ajudar a mãe dele, ele descobriu uma coisa muito, muito mais escabrosa por trás de tudo isso. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador e leitor de cartinhas, a Xuxa deste canal Biquarentona, onde a gente lê cartinhas dos seguidores. Sim, este é mais um Bimail, e é uma cartinha que você manda para biquarentona@gmail.com, conta a sua história, a gente vai selecionar, fazer curadoria e a gente coloca aqui no canal. Então tem que botar um título matador e tem muita sorte para ser selecionado, porque são muitas que chegam. Não esquece que aqui debaixo tem um Pix e o Apoia-se para você mandar aquela ajudinha aqui pra gente continuar fazendo vídeos toda semana. E corre lá no Instagram e segue a gente, que a gente precisa crescer no canal. E vamos de cartinha. Oi, Bi, eu amo o seu canal. Obrigado, meu amor. Queria demais contar a minha história, que é muito traumática, eu imagino. Meu nome é Silas, é o meu nome real, pode me chamar por ele. Quarentei esse ano e sou de Recife, Pernambuco. Parabéns pelos 40 anos. Sou filho de mãe jovem, minha mãe ficou grávida de mim quando eu tinha 16 anos. Meu pai me criou somente até os 5, 6 anos, mas eles se separaram e ele foi morar em Macapá. E a última notícia que eu tive dele, ainda criança, anos depois, é que ele estava na Guiana Francesa e se perdeu pelo mundo, mas isso não importa, porque eu fiquei com a minha mãe, que me criou, trabalhando duro. Ela vendia frutas, milho e várias outras coisas. Depois, ela arrumou emprego de caixa de supermercado, até que ela resolveu fazer um curso de manicure e hoje ela tem um pequeno salão no bairro em que ela ainda mora, já há mais ou menos uns 30 anos. Bom, então se você tá com 40 anos agora, sua mãe tá com 56, ela é muito jovem ainda. A questão é que ela sempre gostou de ficar com homens mais novos. Isso não foi um problema pra mim, mas de vez em quando ela tinha uns namorados que me incomodavam, porque só queriam se aproveitar dela. Mas ela teve muitos namorados legais e um deles morou com a gente por 4 anos e foi um cara que me ajudou muito, inclusive a entrar na faculdade, conseguir a bolsa e muitas outras coisas. Mas ela não dava muita sorte não durava tanto e acho que nunca quis casar de novo mesmo. Eu cresci vendo um fluxo de homens entrando e saindo de casa, porque minha mãe nunca teve pudores em relação a ter namorados e eu acho mesmo que ela estava certa. Eu sempre tive a cabeça aberta para isso, até porque éramos só eu, ela e minha tia-avó desde cedo. Então, quando eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis, eu já tinha 18 anos e me assumi gay. Contei pra ela que me deu muito apoio. Ela não se importava com nada, pelo contrário, sempre me respeitou e sempre me apoiou. Eu tive alguns namorados, ela sempre recebeu eles bem em casa. Tive dificuldades apenas com um namorado dela, uma vez que ele era homofóbico e chegou até a tentar me bater no meio de uma discussão. Mas minha mãe interferiu e não deixou que isso acontecesse. Esse foi o único que eu forcei a barra pra ela terminar e ela fez isso por minha causa, pra você ver como ela é uma mãe maravilhosa. Enfim, Bi, quando eu estava me formando, eu saí de casa e fui morar em São Paulo, no município de Campinas. Obviamente que eu fui trabalhar, fui atrás de emprego e disse pra ela que ia ajudar ela sempre. Mas as minhas oportunidades de trabalho nesse momento eram fora de Recife e eu precisava sair de casa pelo menos por um tempo. Então morei em Campinas por 6 anos e já havia decidido voltar pra Recife depois disso, porque eu estava fazendo alguns concursos e eu queria realmente voltar pra cidade e ficar mais perto dela. Então, meses de retornar para Recife, porque eu ia ser chamado, eu conheci um rapaz da minha idade, mais ou menos 28 para 29 anos, e nos apaixonamos. Ele era contabilista também, nos conhecemos trabalhando. Meses namorando, ele já sabia que eu retornaria para Recife, pois eu ia ser homologado, e eu havia passado no concurso e queria voltar a cuidar da minha mãe, e ele prontamente disse que queria ir comigo, porque queria casar e ficar junto. Eu achei a coisa mais linda e topei. Falei com a minha mãe e poucos meses depois chegamos a Recife. Nessa chegada, eu não sabia que a minha mãe estava com um companheiro, apenas namorando, não morando junto, mas eles estavam juntos. Ele era mais jovem, tinha mais ou menos uns 35 anos, uns 10 anos mais novo do que ela na época. Logo de cara, eu fui morar na casa dela, que não era a casa que a gente cresceu, porque minha tia-avó faleceu e a casa dela ficou para minha mãe, ou seja, pertence a gente. Isso foi muito bom, porque ficamos um pouco mais próximos, então moramos os 3 por um tempo juntos nessa casa e o namorado dela estava sempre lá, frequentava a casa, dia sim, dia não. Ele era um cara gente boa, trabalhador inclusive, ajudava minha mãe com tudo, inclusive ajeitou o salão dela, ajudou com uma cadeira nova, nos demos bem por bastante tempo.
Eu assumi minha posição na secretaria, meu namorado, que tinha acabado de virar marido, estava trabalhando remoto e tudo estava indo muito bem quando eu comecei a perceber alguns comportamentos estranhos do namorado da minha mãe. Muito mais no sentido de começar a ir menos em casa ou de algumas noites não ir dormir com ela. Ele até inventou umas viagens de trabalho bem curtas e tudo bem porque, enfim, não tenho nada a ver com a vida dele, mas ele estava começando a criar uma nova rotina, uma rotina mais estranha e até minha mãe percebeu um pouco, mas ela não notava, eles já estavam bastante tempo juntos. Nesse meio tempo, ele começou a ter uma amizade muito próxima com o meu marido. Na verdade, éramos os três bem amigos, mas eles começaram a ter assuntos que eu não estava inserido, não estava incluído. E o meu marido me disse que via nele um amigo com quem ele podia confidenciar coisas, e eu entendi isso, porque estava fora de São Paulo, onde tinha seus amigos, seus familiares, mas eu me senti um pouco excluído de certa forma, porque eles chegavam até a sair juntos para beber. Um certo momento, a minha mãe questionou ele se ele não queria morar lá em casa, porque eram 2 quartos, eles estavam juntos há muito tempo, e acredite, ele topou e foi muito legal. Então ele se muda pra lá e ficamos os 4 morando juntos, sendo que antes ele morava no kitnet, que ele falou que ia entregar pra poder se mudar de vez e viver com a minha mãe. E eu achei isso o máximo, pois eu já estava pensando em sair de lá pra ficar só eu e meu marido numa outra casa, uma vez que a nossa vida já estava estabilizada e já fazia mais de 1 ano que estávamos morando com ela. Eu ia cuidar dela porque, de certa forma, eu estava na mesma cidade e ia ficar perto. Assim, ele se mudou e tudo começou a ficar bem quando minha mãe descobriu que ele não havia se desfeito do kitnet. Ela veio me contar e eu também achei bem estranho. Já fazia meses que ele morava na nossa casa e não tinha entregado ainda esse kitnet onde ele morava antes. Questionado pela minha mãe, ele disse que não tinha como levar todas as coisas dele para nossa casa, que não era uma casa grande apesar de ter 2 quartos. Então ele preferiu manter, mas não achou que isso era uma coisa relevante que precisava contar, porque era apenas um depósito para as coisas dele. Minha mãe acreditou na história, eu também, meu marido também, e ficou tudo bem. Mas eu comecei a desconfiar de algumas coisas, porque percebi que ele ia bastante nesse apartamento dele, e não tinha razão para isso. Sem dizer nada para minha mãe, eu resolvi saber e ver o que ele fazia por lá, porque eventualmente ele ia nesse apartamento. E se de repente ele estava fazendo algo que a gente não sabia, como por exemplo, ter uma amante. Cheguei a conversar com meu marido sobre isso, e ele dizia que isso era uma bobagem, que eu e minha mãe estávamos viajando, e que eu não tinha o direito de me meter na vida deles, ainda mais indo averiguar coisas sobre ele, sobre a casa dele. Enfim, meu marido estava certo, eu entendi esse lado e quase desisti por um tempo mesmo de tentar saber algo. Mas um certo dia, eu fiquei muito intrigado com o fato de ele ter comprado uma cama de casal pra lá e simplesmente ele errou o endereço e entregaram essa cama de casal na nossa casa. Ele se enganou e colocou o nosso endereço e a cama chegou lá. Eu não estava em casa, minha mãe não estava em casa. Quem recebeu a mercadoria no endereço errado foi o meu marido, que ligou pra ele imediatamente e correu pra lá para reverter a situação antes que minha mãe soubesse. E como é que eu fiquei sabendo disso? Assim que eu cheguei em casa, a vizinha do lado veio me perguntar se eu estava me mudando, se eu estava indo para outra casa com o meu companheiro. E eu pensei, por quê? Então ela me contou que viu uma cama sendo colocada em uma caminhonete e que meu marido e o meu padrasto estavam indo juntos levar essa cama para algum lugar. Me deu um misto de nervosismo e uma dúvida muito forte, e eu comecei a ter certeza absoluta que sim, ele tinha uma amante e ele estava enganando minha mãe. E meu marido, que era amigo dele, estava cobertando pela amizade que eles tinham, obviamente. Então, quando eu entrei em casa, eu já cheguei falando isso pro meu marido, brigando com ele. Eu disse pra ele que eu sabia o que estava acontecendo, que ele estava cobertando o amante pro amigo dele, o marido da minha mãe, e que isso era injusto com a gente. E aí foi uma briga enorme, pressionei ele, até que ele disse que sim, era isso mesmo, mas que ele não estava cobertando, que ele descobriu nesse dia também, porque o meu padrasto havia pedido ajuda para ele levar a cama no kitnet. Enfim, fiquei muito mal com essa história e muito preocupado com minha mãe estar sendo feita de trouxa, especialmente nesse nível de ele ter uma outra casa onde ele tinha uma mulher, uma amante ou várias. Então resolvi que eu ia descobrir essa história toda, saber quem era essa mulher e contar tudo pra minha mãe numa hora certa. Numa noite em que ele simplesmente não apareceu em casa, eu fui bater nesse kitnet. Quando cheguei na portaria, o porteiro não me deixou subir. Não tinha como dizer que não havia ninguém lá, porque ele interfonou e obviamente que ele mandou dizer que eu não podia subir. Eu liguei pro meu marido na hora para ele ir lá comigo e disse, venha pra cá, a gente vai pegar ele junto, que a gente ia esperar ele sair com a pessoa que estivesse com ele e a gente ia desmascará-lo naquele momento. Meu marido ficou nervoso, começou a brigar comigo, dizendo que eu ia embora dali, que isso não era coisa para se fazer, que não era papel de homem, e começamos a discutir. Eu desliguei, ele ligava de volta, eu dizia que era minha mãe e eu precisava sim descobrir. Então numa dessas ligações ele disse para mim, tudo bem, eu vou aí encontrar você, fique calmo e eu quero que você saia daí da porta desse prédio, vá para um bar que tem logo
logo na esquina do prédio, peço uma água, me espere lá que eu vou chegar e a gente vai resolver isso juntos. Então eu desliguei e resolvi esperar o meu marido lá. Mas eu não saí da frente do prédio não fui pra bar nenhum. Não existia razão nenhuma para eu fazer isso. Para minha surpresa, mais ou menos 10 a 15 minutos depois, desceram os dois, o meu padrasto e o meu marido, juntos do apartamento. Eu vi os dois de longe, saindo pelo portão de dentro. Eu não tive reação, Bi. Comecei a me tremer, me perguntar o que estava acontecendo. Meu marido começou a chorar, meu padrasto nervoso subiu de volta, deixou a gente sozinho na porta. Nem havia ainda uma discussão, eu só chorava, porque eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Eu estava esperando meu marido chegar ali de algum lugar. Eu jamais imaginaria que ele estava lá dentro desse apartamento. E nem tinha caído a minha ficha ainda. Para mim, ele ainda estava acobertando a amante do meu padrasto. Foi aí que ele disse, eu preciso te contar uma coisa. E então ele me levou lá pra dentro do kitnet e os dois me contaram que eles estavam vivendo um relacionamento e que isso afetaria demais a minha vida e a vida da minha mãe. Por isso resolveram não contar, estavam esperando o momento correto. Foi um show de horrores. Eu saí de lá tão mal, que passei mal, fui parar na emergência, liguei pra minha mãe, que chegou lá pra me ver e lá mesmo eu contei tudo. Ela só chorou com muita calma, calada estava, calada ela ficou. No fim das contas, Bi, eles ficaram juntos. Meu padrasto pegou as coisas dele da casa da minha mãe, levou tudo de volta pro kitnet e eles estavam mesmo planejando ficar juntos e morar lá. Em algum momento, eles iam revelar isso. E eu não sei como, mas eles iam, porque eles estavam preparando tudo pra morar lá. Ele ia deixar a minha mãe e meu ex ia me deixar. Eles nos enganaram por quase 2 anos, você acredita? Quase 2 anos me traindo, tendo um romance, tendo um canto deles, tudo pelas nossas costas. Eu tenho ódio, eu tenho mágoa, raiva e desejo de coração tudo de ruim pro meu ex até hoje. E sim, eles estão juntos depois disso. Minha mãe não ficou com mais ninguém. E eu penso que de alguma forma ela me culpa, sabe, Bi? Algo como se eu tivesse levado um homem pra dentro da casa dela que roubou o homem dela. Ela nunca disse isso, mas eu sinto que ela pensa isso. Eu vejo nas expressões dela, nos sentimentos. Agora que já saí de casa de vez, sinto por ela estar sozinha e não ter mais vontade de se relacionar. Ela ainda é muito jovem e eu me sinto culpado por isso. Eu já tenho um novo companheiro e eu evito ir com ele na casa dela, sabe? Pra não trazer memórias, não reavivar sentimentos ruins, mas eu queria muito que ela o conhecesse, gostasse dele e a gente voltasse a ser uma família feliz. Essa é a minha história, Bi. Amo seu programa, assisto tudo e espero que você cresça muito. Um beijo. Meu querido amigo Silas, pernambucano, eu acredito muito que a sua mãe tenha dores, tenha traumas, tenha mágoas, mas talvez eles não estejam relacionados com o fato de você ter trazido um homem que roubou o homem dela. Isso foi uma fatalidade. Existe essa crença? Existe essa crença. Ela já te falou isso? Ela nunca te falou isso. Então talvez seja uma crença sua e não uma crença dela. Quem sabe, possivelmente, se você não conversasse com ela sobre isso? Porque você diz aqui que vocês nunca tiveram esse diálogo. Ela nunca falou isso pra você. Ela foi te acolher no hospital, ela continua tendo um relacionamento com você. Obviamente que ela é uma mulher triste, mas eu acredito que tem uma história por trás disso. São vários relacionamentos que não deram certo. Ela foi mãe muito jovem, ela perdeu parte de sua juventude, foi abandonada pelo seu pai. Talvez a tristeza dela hoje seja uma tristeza de acúmulos e não uma tristeza necessariamente por você ter levado seu marido pra dentro da casa dela, e seu marido roubou o namorado dela. E mesmo se houver esse tipo de cobrança, se tiver esse tipo de culpa, eu acho que isso é perfeitamente reversível. Se você chamá-la pra conversar, dialogar, que já faz uns anos, né? Já faz um tempo, você tá com 40, eu acredito que vocês podem tirar esse peso, esse piano das costas de vocês. Eu acredito que você pode se aproximar dela sim e levar o seu novo companheiro para ela conhecer. Especialmente porque você já não tá mais morando na casa dela. Você já saiu, você já foi pra sua casa, ele já vive com você, vocês têm uma vida lá. Não vai mais acontecer essa interferência. Mas eu acho que você tem sim que interferir na vida dela no sentido de sanar a tristeza dela. E afinal, ela foi uma boa mãe. Ela vendeu frutas na feira, ela fez várias coisas pra te criar desde os 16 anos de idade. E ao contrário do seu pai, ela não te abandonou. E você também não a abandonou. Você tá sempre lá, você é próximo. Você só quer tirar essa dúvida, porque nem é um peso, nem é uma culpa. E você nem sabe se isso é real. Você tem essa dúvida, você criou esse pensamento. Talvez isso seja algo fantasioso que você desenvolveu e imaginou na sua cabeça devido ao sofrimento da sua mãe, devido à tristeza, à dor que você vivencia e presencia nela diariamente. Talvez essa conversa com ela, esse momento que vocês possam ter juntos, que não precisa ser uma conversa de meia hora, pode levar dias, semanas, seja a oportunidade que ela tem de ser uma mulher feliz de novo, de abrir seu coração novamente para outros encontros, de abrir o coração dela para um sorriso, para uma felicidade, principalmente porque o filho que ela ama, que uma vez foi embora para longe e tal, tentar a vida e estudar e trabalhar, agora voltou e tá perto dela. Silas, procura sua mãe, conversa com ela, bate esse papo devagarinho,
carinho. Mostra pra ela que a vida é muito boa de ser vivida e que você é um ótimo filho e que ela é uma mãe maravilhosa. Não é esse fato que vai destruir essa relação de vocês. Mostra pra ela que você tem um novo amor, que ele é uma pessoa honesta, que ele não tem nada relacionado mais com a vida íntima dela e que de repente vocês podem ser sim uma família feliz novamente como você já foi um dia. Nunca é tarde pra ser feliz, várias vezes, tá? A gente é feliz no momento, mas a gente fica triste, a gente volta a ser feliz de novo. A gente fica triste, mas a gente tem sempre que ter em mente que a gente pode novamente ser feliz, especialmente em família. Eu acho que você precisa só chamá-la pra ter essa conversa. Só dizer, mãe, vamos falar sobre o assunto que a gente nunca falou? E aí vocês começam a dialogar. Eu acho que é aí que vai trazer um momento muito especial entre vocês, que é a da confiança, que é a da amizade, que vocês sempre tiveram. E agora ela tá afastada porque talvez você tenha criado isso na sua cabeça. E ok, se estiver na cabeça dela, cabe a você tirar de lá. Cabe a você mostrar, provar pra ela que isso não era verdade. E você vai fazer isso demonstrando amor, carinho e conversando. Porque ainda não teve essa conversa. Então acho que chegou a hora. Muito obrigado, Silas, que você mandou sua cartinha corajosa, essa história incrível de sobrevivência, e eu espero que toque o coração de muita gente para mandar cartinhas pra cá também. É só escrever para biquarentona@gmail.com, conta a sua história. Vou explicar rapidinho como é que funciona. Eu faço uma curadoria dos e-mails e um monte já é desselecionado, porque são histórias falaciosas ou são histórias com linguagem muito chula e elas não vão passar aqui na plataforma. Depois dessa curadoria, eu vou escolher os assuntos que são pertinentes, que têm aderência. Aí mais um monte vai ficar de fora. Entre esses, eu entro em contato por e-mail com este seguidor para ele me responder um questionário e dar um aceite, uma autorização. Mais da metade não manda, não me responde, esquece, não olha o e-mail. Por isso que é muito difícil entrar uma cartinha aqui. Porque sim, é um processo, ele é muito sério porque a gente lida com a história de vida das pessoas e precisa ser dessa forma. Então coloca um título matador, conta uma história bem argumentada, bem fundamentada, e aí se você tiver sorte, vai aparecer aqui no canal com muito amor e com muito carinho. Todo mundo vai transmitir também um pouquinho de amor e carinho pra você. Agora estão passando outros 2 e-mails anteriores, 2 cartinhas lindas pra vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!